Você sabia que optar pelo lucro real trimestral pode estar gerando sérios prejuízos para o seu negócio ou para o seu cliente, para você que é contador e tem um escritório de contabilidade? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo até o final. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elcio Guiotto, atuo com consultoria tributária há mais de 23 anos e estou aqui para falar com vocês nesse vídeo sobre as grandes diferenças entre apurar o imposto de renda pelo lucro real trimestral ou optar pela estimativa mensal. Essa opção pode trazer sérios prejuízos para o seu cliente ou para você, empresário, que não sabe como funciona realmente toda essa sistemática. Eu tenho visto muito no mercado empresas que optam pela estimativa mensal, mas empresas que ainda permanecem na sistemática de apurar o imposto de renda pelo lucro real trimestral e estão causando sérios prejuízos, principalmente no seu efeito de fluxo de caixa. Então, fique aqui nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês quais são as grandes particularidades para que você não incorra mais nesse erro. Antes disso, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos. Nós temos novos vídeos no canal todas as terças e sextas-feiras, às 13 horas, e nós temos uma aula ao vivo toda terça-feira, às 9h07 da manhã. Então, esteja comigo ao vivo todas as terças-feiras e não perca a oportunidade de assistir os vídeos aqui do canal. Nós temos mais de 270 vídeos muito bem feitos para você, sem enrolação, vídeos realmente trazendo oportunidades tributárias, trazendo conceitos e técnicas tributárias que você vai utilizar aí na sua consultoria tributária ou na sua empresa. Então não perca a oportunidade, tem muito conteúdo bom de pessoa física, de pessoa jurídica, de trabalhos, enfim, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você. Então aproveita, compartilha esse vídeo aqui com mais 3 ou 4 pessoas que você vai estar ajudando a compartilhar conhecimento. Então nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o lucro real trimestral e estimativa anual. Então quando a gente fala de apuração pelo lucro real, então aqui a gente está deixando de lado quem opta pelo regime do lucro presumido ou as empresas do Simples Nacional. Essa regra só se aplica para quem opta ou para quem está obrigado ao lucro real, e aí você tem a opção de apurar pelo trimestral ou pela estimativa mensal. Em regra, a apuração do lucro real ela é trimestral. Então, se você for na legislação, a previsão é que a apuração do lucro real é trimestral, bem análogo ao que é o lucro presumido. Mas o governo trouxe uma opção já há muito tempo, de você que quiser apurar por estimativa mensal, ao invés de você encerrar os períodos trimestrais, você encerra mês a mês e faz uma antecipação. A grande diferença das duas sistemáticas é que na estimativa mensal você tem um encerramento de exercício que é dezembro. Por mais que você antecipe janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até novembro, dezembro você pode fazer a apuração e depois você tem um fechamento onde você vai apurar todo o período de janeiro a dezembro e recolher eventualmente algum complemento ou recuperar algum valor que foi antecipado durante o período, por conta de você ter tido algum lucro em um período e depois teve um prejuízo nos períodos seguintes, ou seu lucro tenha diminuído. Chegou no final do ano, você vai poder recuperar eventualmente algum valor que você antecipou ou algum fonte que você teve e não utilizou. No lucro real trimestral, o que acontece? Nós temos 4 fechamentos de exercícios. Então, o primeiro trimestre eu fechei janeiro a março, ele é definitivo, abril a maio é definitivo, setembro é definitivo e 31 de dezembro também é definitivo. E aqui que começam as análises para você verificar se o seu cliente ou a sua empresa vale a pena ficar no lucro real trimestral. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu peguei um caso em que o cliente, em 2023, ele teve prejuízo no primeiro trimestre, ele teve lucro no segundo trimestre, lucro no terceiro trimestre e prejuízo no quarto trimestre. Ou seja, ele teve o primeiro e o quarto trimestre com lucro e os trimestres intermediários, segundo e terceiro, com prejuízo. Quando você olha uma operação dessa, você vislumbra o que foi jogado de dinheiro fora pelo empresário. Por quê? Porque aqui está o grande ponto. Primeiro que se você tiver um cliente ou uma empresa que tem sazonalidade, ou seja, eu tenho picos de vendas em determinados períodos, depois diminui, depois aumenta, ou primeiro semestre é muito bom, segundo semestre não é tão bom, você já precisa avaliar se o lucro real trimestral é vantajoso para você. Por quê? Porque você pode recolher o imposto devidamente ou você pode travar prejuízos fiscais.
Ah, não, minha empresa sempre dá lucro todo mês. Maravilha. Provavelmente, fazer lucro real trimestral ou estimativa mensal não vai mudar muito. E aí, talvez, se é um negócio que sempre dá lucro, você, ao invés de pagar o imposto de janeiro em fevereiro, de fevereiro em março, de março em abril, você paga do primeiro trimestre tudo em abril, você tem um ganho financeiro aí. O ponto é que não serve para todas as empresas. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que foi um caso real, o que aconteceu? Imagina se essa empresa teve 1 milhão de prejuízo no primeiro trimestre, ela não recolheu o imposto. Aí ela teve 1 milhão de lucro no segundo trimestre. O que aconteceu? Ela foi lá e recolheu 34% do imposto de renda, quase para fazer uma conta fechada. Ou seja, ela recolheu 340 mil reais. Só que se ela estivesse fazendo estimativas mensais e eu somasse o 1º de janeiro a 30 de junho, eu praticamente teria zero. Ou seja, eu não teria esse recolhimento de imposto. Ele não seria 340 mil, por quê? Porque esses 1 milhão do primeiro trimestre, eu poderia compensar 30% aqui no segundo trimestre, a minha base seria 700 mil e o meu imposto efetivamente recolhido seria 34% sobre 700 mil, que deve dar uns 230 mil. Mas mesmo assim eu teria recolhido 230 mil de maneira indevida. E o que aconteceu nesse caso? Eu tive prejuízo no primeiro trimestre, segundo trimestre eu tive lucro, terceiro trimestre eu tive lucro, então eu recolhi de maneira definitiva nesses 2 trimestres e no quarto trimestre eu tive prejuízo. Para piorar, lembra que eu dei o exemplo de 1 milhão, 34%, 340 mil? Foi o que aconteceu. A contabilidade não usou o prejuízo fiscal para deduzir 30%, nem no segundo trimestre, nem no terceiro trimestre. Outro erro que não pode acontecer e o empresário nem fica sabendo, ele está pagando o imposto de maneira indevida. E aí, nesse caso mesmo real, quando eu somei os resultados dos 4 trimestres, o que aconteceu? Eu teria no final de dezembro 600 mil reais de prejuízo e a empresa recolheu 700 mil reais de imposto no primeiro, e no segundo e no terceiro trimestre. Então, uma opção errada de apuração do lucro real, ao invés de eu não optar pelas estimativas mensais e seguir a regra do lucro real trimestral, trouxe um prejuízo para essa empresa de 700 mil reais que foi recolhido de maneira definitiva, não tem como recuperar, não tem como voltar para refazer, enfim, está recolhido e o empresário muitas vezes nem fica sabendo. Por isso que eu reforço, você que é empresário, é muito importante que você entenda do básico do tributário, porque muitas vezes você nem está sabendo que você está jogando dinheiro, parte do seu lucro, parte dos seus dividendos, está indo embora para o governo, por conta de inconsistências. Então é importante que você que presta serviço de consultoria, você contador, você advogado, tenha um conhecimento técnico e prático avançado para você evitar esse tipo de erro, para você evitar esse tipo de problema. E o empresário também precisa estar atento, não precisa entender como funciona, mas se ele pegar uma apuração e olhar, provavelmente, sabendo que existe a possibilidade de fazer estimativa mensal, se o dono dessa empresa pegasse a apuração dos 4 trimestres e olhasse numa planilha de Excel, ele olhar, nossa, se eu somar aqui eu teria 600 mil de prejuízo. Por que nós optamos pelo lucro real trimestral e não por estimativa mensal? Eu paguei imposto no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Então, pessoal, fiquem muito atentos. Você empresário, você prestador de serviço, você que tem escritório de contabilidade, você tem uma mina de dinheiro nas suas mãos. A única coisa que você precisa é investir um pouco mais em conhecimento técnico. Eu vejo que, por exemplo, na nossa comunidade tributária, nós temos 70% de advogados, 30% de contadores. Mas, na verdade, isso tinha que ser o inverso. Tinha que ser 90% de contadores. Por quê? Porque são os contadores que estão no dia a dia com o cliente, fazendo a contabilidade, tendo acesso aos SPEDs, podendo trazer essas oportunidades, podendo demonstrar essas economias. Outro dia mesmo, a gente pegou um caso de um cliente no lucro presumido que tinha uma grande inadimplência e estava pagando imposto porque não foi feita a opção por regime de caixa. Um detalhe simples. Por não optar por regime de caixa, eu tenho que apurar os tributos por regime de competência e não importa se eu estou faturando e recebendo. Se eu faturei e não recebi, pelo regime de caixa eu não preciso pagar o tributo. Eu só vou pagar quando efetivamente eu receber. Que é o que faz sentido. O dinheiro está no meu bolso, eu dou uma parte para o governo, a parte que lhe é devida. Agora, se eu não estou recebendo do meu cliente, estou fazendo por regime de competência, eu tenho que pagar o tributo. Isso só serve para empresas do Simples Nacional e do lucro presumido. Empresas do lucro real não tem isso. Mas são detalhes que a falta de conhecimento técnico e prático e do dia a dia, por isso que é importante estar em comunidades, porque o tributário muda toda hora, para vocês estarem cada vez mais atentos e para vocês estarem cada vez mais trazendo oportunidades
e aumentando a lucratividade ou da sua empresa ou do seu cliente. Então fique muito atento, uma opção errada de tributação pode trazer sérios prejuízos para você, para o seu cliente, enfim, para o seu negócio. E isso vai para qualquer tipo de regime tributário errado, qualquer apuração errada, qualquer tributação errada de um produto que não era para ter sido tributado, qualquer crédito que deixou de ser apropriado que poderia ter sido apropriado. Enfim, eu tenho visto, desde quando eu entrei nesse mercado educacional há 3 anos, o quanto que a gente tem ainda para melhorar e o quanto que a gente tem de mercado para os profissionais que estão bem preparados, porque nós temos muitos profissionais prestando serviços que não são serviços de qualidade e muitas vezes o empresário nem fica sabendo. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês essa importância de avaliar. Pegou um cliente novo, converse com o cliente, olha como funciona, pega os últimos anos do cliente, verifica se tem sazonalidade, converse com o cliente, discuta, verifica se ele tem inadimplência, se ele vai ser lucro presumido, se eventualmente o regime de caixa para ele é mais vantajoso. Tomem cuidado com esses detalhes, porque isso é dinheiro que fica no seu bolso, empresário, ou é dinheiro que você vai poder recuperar ou vai poder criar autoridade, mostrar para o seu cliente, olha, você está sendo bem servido aqui, você está sendo bem, sendo prestado um serviço de qualidade, a gente preza muito pela qualidade técnica e prática. Claro, a gente pode errar, somos seres humanos, todos nós erramos, mas quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais vocês diminuem as margens de erro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para você novamente que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, transfira esse vídeo, manda esse vídeo para mais profissionais. Nós temos aí no mercado contábil e de advocacia mais de 4 milhões de pessoas. Então, quanto mais vocês espalharem essas informações, mais a gente consegue espalhar conhecimento. E eu fico agradecido aí para você nos ajudar a crescer o canal, porque quanto mais a gente tiver de inscritos aqui, mais o YouTube entende que a gente entrega serviço de qualidade. Estou aqui toda terça e toda sexta trazendo novos vídeos para vocês de maneira gratuita, com muito conhecimento, com muito conteúdo, para poder ajudar vocês na condução dos trabalhos e na condução das empresas aí para você que é empresário. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.